Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa revisão e correção das atividades para a nossa avaliação de ciências. Vocês devem ter feito todas as atividades e a tia vai agora corrigir junto com vocês. O que vocês devem fazer é ler as respostas de vocês e ler as respostas que a tia irá dar. Se as respostas estiverem parecidas, quer dizer que vocês acertaram, tá bom? Não precisa ser exatamente igual a minha. Olha, a tia vai compartilhar uma tela com vocês. Ciências, correção das atividades. Olha só. Como sempre, vamos nos preparar para a nossa aula. Lápis e borracha, caderno, ambiente adequado, com uma luz boa, silêncio e bem confortável. E não pode faltar o livro didático hoje, lá na disciplina de ciências. Abram o livro na página 226 e vamos ver do que nós começaremos a falar? No volume 1, a classificação dos animais, página 226, e nós vamos até a 245, mas bem devagar para que vocês possam entender. Vamos lá? A classificação dos animais. Olha só. Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos de acordo com as suas características. Agrupar seres vivos com características semelhantes é uma forma de classificação. Eu tenho uma pergunta. Por que é importante classificar os animais? Olha só, é importante classificar os animais para que eles possam ser estudados. Se não houver uma classificação, um agrupamento por características, não tem como eles serem estudados. Essa pergunta, ela é pessoal, tá bom? Então a tia não tem uma resposta para vocês. Cada um vai ter que falar o que sabe. Você conhece algum exemplo de classificação dos animais? Qual? É uma resposta que cada um vai dar a sua. Olha só o número 2. Observe as imagens e as fichas a seguir. Eu tenho duas imagens e duas fichas de animais diferentes. Que características apresentadas no texto da ficha podem ser usadas para classificar esses animais? Eu tenho o cupim e tenho o tamanduá-bandeira. Olha as características do cupim. Ele vive dentro do solo da madeira, alimenta-se principalmente de madeira e não tem coluna vertebral. Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Essas são as características do cupim. Já o tamanduá-bandeira possui o corpo coberto de pelos, alimenta-se de formigas e de cupins e apresenta coluna vertebral. Pode atingir 2 metros de comprimento. Então, aqui, ó, as características do cupim, ambiente que vive, tamanho e ausência de coluna vertebral. Já do tamanduá, cobertura do corpo, alimentação e presença de coluna vertebral. São as características apresentadas por cada um deles. Nós vamos ligar agora. Olha só. Ligue as colunas, indicando... Mas, gente, ligue as colunas indicando que os animais invertebrados de cada conjunto têm em comum. Quem acertou essa aqui? Nós vamos ligar as colunas, olha só, a tia fez, ligando as colunas indicando o que os animais invertebrados de cada conjunto têm em comum. Então, aqui, olha, eu tenho esses animais, e o que eles têm em comum? A concha. E esses animais, o que eles têm em comum? Vivem em ambiente aquático. E esses vivem em ambiente terrestre. Então, cada um deles tem as suas características e nós iremos ligar cada um na que esses animais têm em comum. Nessa questão, nós vamos aqui, ó.
Escreva o nome de um animal que você já viu em casa ou em lugares que visitou de acordo com a classificação. A tia colocou alguns exemplos, porque a resposta é pessoal, tá? Então, assim, de peixe, peixe beta. Um anfíbio, rã, mas tem outros. Um réptil, lagarto. Uma ave, papagaio. De mamífero, um gato. São só exemplos. As respostas de vocês podem estar diferentes e não tem problema. Desde que tenha um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero, tá? Leia o quadro com as características dos animais e observem as imagens. Olha só, eu tenho um quadro com 7 características, tá? Pelos, penas, asas, escamas, pele sem pelos, escamas ou penas, pernas e nadadeiras. Então, olha o que eu quero. Escreva os números correspondentes às características de cada animal e o nome do grupo de vertebrados a qual cada animal pertence. Então, olha só, aqui no meu quadro, o número 1 é para pelos, o 2 é para penas, o 3 para asas, o 4 para escamas, o 5 para pele sem pelos, escamas ou penas, o 6 para pernas e o 7 nadadeiros. Esse animal aqui, ele é o TI. Então, ele tem 60 centímetros. E qual é a característica dele? Quais são os números que eu vou colocar aqui? Ele tem o número 4 escamas e o número 6 pernas. E qual classificação ele está? Ele é um réptil, tá bom? Olha esse pássaro, arambé azul. Qual é a característica dele? É o 2 que ele tem penas, é o 3 que ele tem asas, é o 6 que ele tem pernas. Então, eu vou colocar todas as características desse pássaro aqui. E ele é o quê? A que grupo ele pertence? As aves. A anta. Qual a característica da anta? É o número 1, coberto de pelos, e o 6, ele também tem pernas. Ele pertence ao grupo dos mamíferos. Aruanã. O que será aruanã, hein? Aruanã, a característica número 4, escamas e 7 nadadeiras, tá bom? O grupo da aruanã é o de peixe. E a rã tijolo? Olha só, tem a número 5, pele sem pelos, escamas ou penas. E o número 6, pernas. O grupo dele é o anfíbio. O texto do polvo, a tia pediu para vocês lerem. Ele está aqui novamente, tá? Vocês lerão o texto do polvo, para que nós possamos responder as questões a seguir. Olha só. A tia está meio atacada da rinite. Olha só. Circule os aspectos da vida do povo que foram usados no texto para descrevê-lo. Então, lá no texto estão algumas aspectos da vida dele. Lá tem alimentação, ambiente que vive, reprodução, locomoção, tamanho, comportamento, característica do corpo e tempo de vida, tá? Os aspectos que foram usados no texto não foram todos esses que a tia acabou de dizer. Então, vocês irão circular a alimentação, ambiente em que vive, a locomoção, o comportamento e as características do corpo. Todos esses aspectos estão descritos lá no texto. Agora nós iremos organizar. Olha, escolha 2 aspectos que você circulou na atividade anterior e preencha o esquema descrevendo o povo. A tia escolheu esses, são respostas variáveis, são respostas pessoais. Cada um, olha, poderia escolher o ambiente em que vive, o comportamento, a característica do corpo, mas a tia escolheu a alimentação e locomoção. Essa é a minha resposta, tá?
A de vocês pode estar diferente. Então, lá no texto diz que a alimentação do povo, ele é carnívoro e se alimenta de pequenos peixes, caranguejos, entre outros animais. Como ele se locomove? Eu escolhi a locomoção. Ele pode, para se locomover, o povo lança jatos de água que empurram o seu corpo. Ele também usa seus braços para andar sobre as rochas ou areia. A próxima. Agora, circule as características dos seres humanos. Quais serão as características dos seres humanos? Né? Nós estudamos o ser humano e agora, lá na página 238, nós, passamos o texto da página 236, 237. Agora vocês viram lá na página 238, onde diz sobre as características dos seres humanos, o número 2. Vamos circular, tá? Lá eu tenho vertebrados, possuem corpo coberto de escamas, mamam leite produzido pela mãe, nascem de óvulos, possuem esqueleto, filhotes nascem do corpo da fêmea. Quais são as características que eu vou circular? Então, nós vamos circular. O ser humano é vertebrado? Sim. Possui corpo coberto de escamas? Então, não posso circular. Mama o leite produzido pela mãe? Sim. Os seres humanos nascem de ovos? Não. Possuem esqueletos? Sim. Filhotes nascem do corpo da fêmea? Sim. Então, essas são as respostas corretas, tá bom? Defina as palavras do esquema abaixo. Olha só. Osso. Qual é a definição que eu tenho para o osso? O osso é uma parte dura e resistente do corpo humano. Qual é a minha definição de articulação? A articulação é a junção que possibilita o movimento entre os ossos. E a cartilagem? Cartilagem, lembra que a tia disse? Pontinha do nariz, na nossa orelha. É material flexível encontrado nas articulações. Então, essas são as definições para osso, articulação e cartilagem. Lá na tirinha, a número 4, vocês irão responder. Olha, a turma da Mônica. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, 253, 254. Olha só, a Mônica fez tanto que acabou criando um buraco. Quais as articulações dos braços da Mônica ela usa para pular corda? Quando ela faz esse movimento para pular a corda, quais são as articulações do braço que ela usa? Lembra que a tia mostrou na outra atividade? Olha só. Ela usa as articulações dos ombros, das mãos e dos cotovelos. São 3 articulações, olha só. Ombro, mãos e o cotovelo. Essas são as articulações que ela utiliza para pular corda. Qualquer um de nós. Quais articulações das pernas a Mônica usa para pular corda? Agora nós vamos para a parte inferior. As articulações entre as pernas e o quadril. As articulações entre as pernas e o quadril. Entre as pernas e os pés. E as dos joelhos. Então, ela usa também 3 tipos de articulação para pular corda na parte inferior do corpo. Olha só. Essa atividade, a tia falou, aqui está escrito que era com o colega, mas a tia falou que era para fazer com alguém da família. Você lembra? Então, assim, olha. Leia o texto para responder as questões. O cálcio é muito importante para a saúde e o crescimento dos ossos. Ingerimos cálcio por meio da alimentação. A letra A. Pesquisem 3 alimentos ricos em cálcio. Então, olha só. 3 alimentos ricos em cálcio. A tia pesquisou até mais, não? Leite, queijo e iogurte. Mas também são ricos em cálcio alimentos como sardinha, laranja, rúcula, feijão, espinafre, entre outros. Tá?
Então, todos esses alimentos aqui, eles são ricos em cálcio. Na letra B, o que vocês acham que pode acontecer aos ossos de uma pessoa que não ingere quantidade suficiente de cálcio? O que será que acontece com quem não toma leite, com quem não come verdura, com quem não come feijão? Como ficará o corpo dessa pessoa? Olha só, a pessoa que não ingere quantidade suficiente de cálcio, os ossos podem ficar fracos e mais fáceis de quebrar. Se a ingestão de cálcio for suficiente na infância, as crianças podem não crescer tanto quanto poderiam. Olha a importância de se alimentar bem. Então, vamos tomar mais leite, vamos comer mais verduras, mais legumes, comer mais feijão, tá bom? Para que os ossos possam ficar bem fortes. Agora, nós vamos lá para, ainda na página 239, nós vamos avaliar, analisar qual é a postura correta. Será que a menina, desse modo que está estudando, ela está com a postura correta? Será que ela vai ter algum problema? Ou essa aqui está correta? Lembra quando a tia fala? Antes de começar os estudos, procure um ambiente confortável, para que não fique assim, ó. Porque a postura correta é o dessa mocinha aqui. Olha como ela está sentada. Corretamente. O que você aprendeu? Então, nós já estamos lá na página 242, tá? Passe as páginas para frente e nós estamos lá na 242. A número 1. As frases a seguir estão incorretas. Reescreva cada uma delas corrigidas. Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto do néctar das flores é onívoro, pois come 2 tipos de alimento. É isso? Quando nós estudamos lá a alimentação, foi isso que nós aprendemos? Vamos ver? Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto do néctar das flores é herbívoro, pois se alimenta apenas de plantas. Então, o morcego não é onívoro, tá bom? Um morcego, quando ele se alimenta de frutas quanto do néctar das flores, ele é herbívoro, tá? E não onívoro. A letra B. O ser humano é considerado um animal carnívoro, porque pode se alimentar de carne. Está correta essa afirmação? Não, né? O ser humano é um animal onívoro, pois se alimenta de plantas e de animais. Essa é a resposta correta. Deixa eu te ver aqui. A próxima. A número 2. Leia o texto e responda a questão. Um dos problemas de jogar lixo e água de esgoto nos rios é que essa ação pode diminuir a quantidade de gás oxigênio misturado na água. Por que isso afeta os animais aquáticos? Por quê? Espera-se que os alunos percebam que os animais respeitam o oxigênio misturado na água podem morrer, pois a quantidade desse gás diminui. Então, o que vocês vão dizer é que os animais respiram o gás oxigênio misturado na água pode morrer, pois a quantidade desse gás diminui, tá bom? A letra 3. Observem a imagem ao lado e depois respondam. A qual grupo de vertebrados pertencem os seres humanos? Ao grupo dos mamíferos. Quais características presentes na foto indicam que os seres humanos pertencem ao grupo mencionado no item A? Quais são as características? Lembra que nós falamos sobre características? Então, olha aqui. A presença de pelo nos cabelos e o fato de o bebê estar fazendo o quê? Ele está se alimentando na mamãe. Ele está, ó, se alimentando de leite materno. Essas aqui são as características que indicam, né, porque o ser humano pertence ao grupo mencionado na letra A.
Escreva uma legenda para cada imagem a seguir. Eu tenho a A, a B, a C e a D. A tia quer dizer que isso aqui são apenas, olha só, está destacado, exemplos de respostas. Cada um pode ter dado uma resposta diferente. Só que quando nós estamos fazendo uma correção, eu estou mostrando as minhas respostas, tá bom? Se vocês deram respostas parecidas ou que têm o mesmo significado, tá valendo. A serpente nasce, o filhote se desenvolve, o filhote se torna adulto, as serpentes adultas se reproduzem. Não está aparecendo aqui, só um pouquinho. Mas aqui embaixo, elas que está escrito se reproduzem, tá bom? As serpentes adultas se reproduzem. Olha só. Observe os elementos a seguir. Todos esses aqui. A. Cite duas características que poderiam ser usadas para classificá-los. Observando todos eles. Quais características eles têm? Nós precisamos citar duas. Então, olha só. Pela cor, eles já são diferentes, não são? A característica pode ser a cor, a presença de antenas, alguns têm e outros não, e também o formato do corpinho deles é diferente, tá? B. Dê um exemplo de uma característica que não poderia ser usada para diferenciá-los. Explique. As características comuns a esses elementos podem ser as duas pernas, os olhos e a sobrancelha. Percebam, todos têm duas pernas, todos têm dois olhos e sobrancelhas, tá bom? Então, se eu dissesse, a diferença entre eles têm pernas, olhos e sobrancelha, não serviria, porque são todos iguais. O que diferencia esses bichinhos aqui são a cor, a presença de antenas e o formato do corpo. Vamos ver aqui nossa tabela? Olha só. A tabela ao lado mostra uma pesquisa sobre os tipos de animal de estimação da classe de Luciano. Olha a tabela. Número de alunos que o possuem e o animal, tá? Aqui está o animal e aqui o número de alunos. O gato, 1, 2, 3, 4 crianças têm gato. Cachorro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pássaro, 2. Peixe, 3. Quantos alunos da sala de Luciano têm animais que se locomovem nadando? E quantos têm animais que se locomovem voando? Cada roxinho desse, ó, representa uma criança. Então, vamos lá. Quantos animais se locomovem nadando? Então, 3 alunos têm peixes. Não são os peixes que nadam aqui nessa tabela? 3 alunos têm peixes que se locomovem nadando. E 2 alunos têm pássaros, olha só, que se locomovem voando. Então, que se locomovem nadando eu tenho peixe e voando eu tenho pássaro. Quantos alunos da classe possuem algum animal de estimação? Então, nós vamos juntar todos. 15 alunos possuem animais de estimação. Número 7, na página 244. Observe as imagens que mostram as fases do ciclo de vida de uma joaninha. Numere as imagens na ordem que as fases acontecem e escreva o nome de cada uma delas. Então, eu tenho aqui a joaninha desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho e desse tamanho. Eu vou colocar o número. O número 1 é quando a joaninha ainda é um ovo. Número 1. Ela está passando pelo processo de metamorfose. O número 2 é uma larva de joaninha. Número 3, a pupa. E número 4, uma joaninha adulto. Então, nós vamos enumerar da seguinte forma: 4, 3, 1 e 2. Adulto,
pupa, ovo e larva. Leia a tirinha na página 245 e responda as questões. Os animais e seus alimentos. Sapo, de insetos. Rinoceronte, arbustos. Vaca, grama. Serpente, pequenos mamíferos. Tucano, frutas. Cachorro, poltrona. Olha só o que o cachorro fez nessa poltrona. Vamos responder? Quais animais vertebrados aparecem na tirinha? Quais deles são vertebrados? Conseguem identificar? Conseguiram identificar? Então, os animais vertebrados dessa tirinha são o sapo, o rinoceronte, a vaca, a serpente, o tucano e o cachorro. O que todos eles têm em comum? Vamos ver. Todos eles têm esqueleto interno, ou seja, são animais vertebrados. Deixa eu ver se aparece. Tá aqui. Tá. A letra C. A qual grupo de vertebrados cada um deles pertence? Lembra lá? O sapo é ao grupo vertebrado de anfíbio. O rinoceronte, a vaca e o cachorro são do grupo dos mamíferos. A serpente, do réptil. E o tucano, da ave. Na letra D, na tirinha, qual animal é mostrado comendo algo que não é adequado? Tem um animal lá que comeu algo que não era certo, não. Por que você acha que isso foi feito na tirinha? É pessoal, tá bom? Aqui vocês irão responder, é uma resposta pessoal. Qual vocês acham que não estava comendo o que era adequado? E por que você acha que foi feito aquilo na tirinha? Para dar qual impressão? Faça a correspondência entre as duas colunas. Articulações, cartilagem e ossos. A, B e C. São duros e têm diferentes formas. Junção entre dois ou mais ossos. Pode ser encontrado no nariz e na parte externa da orelha. Então, vamos ver aqui. As cartilagens são duras e têm diferentes formas? Não, né? Os ossos, então, é letra C. Os ossos duros e têm diferentes formas. Junção entre dois ou mais ossos. É a cartilagem? Não, são as articulações. As articulações são a junção entre dois ou mais ossos. Pode ser encontrada no nariz e na parte externa da orelha. É o osso? Não, a cartilagem, a letrinha B. Então, nessa resposta tem o C, A e B. Vamos agora lá no Plus. No Plus, vocês vão abrir a página 308, no mesmo livro. Página 308, vamos lá? Esperando. Na página 308. Olha só, número 7. Observe as imagens e escreva o tipo de respiração, troca gasosa realizada pelos animais. Qual é o tipo de respiração desse animal? É uma respiração traqueal. E desse animal? É uma respiração cutânea e respiração pulmonar. Ele respira de duas formas. E esse animal? Ele tem uma respiração branquial. Aqui vocês irão desenhar um animal que realiza respiração pulmonar, tá? Escolherão qualquer animal e irão desenhá-lo. Desenhe um animal que realiza a respiração pulmonar. Na número 9, vocês vão me dizer como ocorrem as trocas gasosas dos pulmões. Olha só.
Nos pulmões ocorre a absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico, tá? Então, quando eu respiro oxigênio. E quando eu solto, eu elimino o gás carbônico, ó. Respiro oxigênio, elimino gás carbônico. Aqui nós temos esse texto da formiga faraó, né? E nós vamos responder as questões. A formiga faraó é onívora. Essa classificação se refere a hábitos alimentares da formiga, que está dizendo aqui, olha só. Ausência de coluna vertebral, é por isso que ela é onívora? Ou é pelo seu tipo de locomoção? Por que ela é classificada assim? Ela é onívora pelos seus hábitos alimentares, ela é onívora pela ausência de coluna vertebral, ou ela é onívora pelo seu tipo de locomoção? Ela é onívora pelos seus hábitos alimentares, tá bom? Então, é a letra A. Que cuidados devem ser tomados no ambiente doméstico para evitar essas formigas? O que nós podemos fazer para evitar que essas formigas entrem lá nas nossas casas? Higienizar o ambiente, guardar bem os alimentos em embalagens em locais fechados, limpar as migalhas e a comida do animal de estimação, embalar o lixo e descartá-lo diariamente. Então, todos esses cuidados devem ser tomados para evitar que essa formiga vá lá na nossa casa. Olha só. Na página 310, tá? Olha aqui que gracinha. O Arthur costuma levar seu cãozinho Pitoco para passear no parque. Eles nasceram no mesmo dia e se tornaram amigos inseparáveis. 12. Os ciclos de vida de Arthur e Pitoco têm fases semelhantes? Justifique sua resposta. Essa aqui também, olha só. Sim, os ciclos de vida são semelhantes, porque eles foram recém-nascidos, não foi? Filhotes, se tornaram adultos, vão se reproduzir e envelhecer e morrer. Sim, porque eles foram recém-nascidos, filhotes, se tornarão adultos, vão se reproduzir ou não, né? Porque nós aprendemos que podem reproduzir ou não, envelhecer e morrer. Então, o ciclo de vida de Arthur e Pitoco tem fases semelhantes. Arthur e Pitoco vão envelhecer juntos? Converse com adultos sobre isso e registre suas conclusões. Eu acredito que vocês tenham conversado, né? E aí cada um deu a sua resposta. A minha é essa. Os dois têm tempos diferentes de desenvolvimento e o Pitoco irá envelhecer mais rápido do que o Arthur, porque o ciclo de vida dos cachorros são diferentes. Eles envelhecem mais rápido. Pitoco é classificado como vertebrado ou invertebrado? Como será que o pitoco é classificado? Pitoco é vertebrado. Por quê? Porque possui coluna vertebral. Então, o pitoco é classificado como vertebrado porque possui coluna vertebral. Existem filhotes que, ao nascer dos ovos, são completamente diferentes dos adultos que os geraram, como a borboleta, por exemplo. A borboleta, olha só, a transformação que modifica tanto a borboleta durante seu desenvolvimento é o mesmo que a tia disse da joaninha, pelas fases da joaninha, que ela passa pelo ovo, deixa eu voltar, ela passa pela fase do ovo, da larva, da pupa, até se tornar adulto. E a borboleta é da mesma forma. Olha só, a transformação que modifica durante o desenvolvimento chama gestação, reprodução ou metamorfose.
A resposta correta é a metamorfose. É o processo de transformação da borboleta. Olha só, nós vamos ler sobre alguns animais que sobreviveram com uma importante ajuda dos seres humanos. Então, vocês lerão sobre a Iu, sobre a Motala. Olha só, o que foi feito por elas e a ajuda que elas receberam. Olha esse golfinho. Também precisou de ajuda. Responda. Devido aos acidentes que sofreram, Iu, Motala e Fuji perderam a capacidade de quê? O que foi afetado neles? Olha só. Ao perder as patas, o que aconteceu? Olha só. Ao ter o problema na mina terrestre, o que aconteceu? E ao ter o problema na cauda, o que aconteceu? Então, eles perderam a capacidade de locomoção, de alimentação ou de procriação. Eles não puderam mais se procriar? Eles não podiam mais se alimentar ou eles não podiam mais se locomover? A resposta correta é a letrinha A, porque devido aos acidentes, eles perderam a capacidade de locomoção. Considerando, deixa eu mostrar para vocês a página que nós estamos, 312. Considerando a formação óssea da tartaruga, do elefante e do golfinho, a qual grupo de animais eles pertencem? Ao grupo dos vertebrados. Na letra C é uma resposta pessoal. Pesquise se na sua cidade existe alguma instituição que procura ajudar os animais, dando-lhes melhores condições de vida e divulgue na escola. Então, essa aqui não tinha como nós fazermos, tá bom? Observe atentamente as imagens a seguir. Imagem 1 e imagem 2. Olha só. Observaram? Em qual das imagens acima está representada a postura corporal correta da pessoa diante do computador? Será que é essa? Será que é essa? Vamos justificar a resposta? Então, é na imagem número 2. Mostra uma pessoa sentada com a coluna ereta e bem apoiada na cadeira. Olha a diferença da postura. Olha a coluna dessa pessoa e olha dessa. Os pés também estão apoiados no chão. Olha como estão essas pernas e olhem essas. Então, essa postura número 2 é a postura correta. A importância do cálcio. Vamos ler o texto. Vocês já devem ter lido, né? O texto fala sobre a importância do cálcio e onde encontrar o cálcio. Na letra A, por que o cálcio é tão importante para o funcionamento do nosso corpo? Nós vimos lá atrás uma outra resposta, mas agora nós vamos entender direitinho. Olha só. Por que o cálcio é tão importante para o funcionamento do nosso corpo? Porque ele atua nos ossos e dentes, na circulação sanguínea e no sistema nervoso, agindo no processo de contração e relaxamento dos músculos ou na transmissão dos estímulos nervosos. Está vendo a importância do cálcio para o nosso corpo e organismo? Letra B. O que devemos fazer para ajudar nosso corpo a absorver o cálcio, já que ele não consegue produzir esse mineral? O nosso corpo ele não consegue produzir cálcio. E o que é que nós podemos fazer para ajudar? Olha só, devemos combinar uma alimentação equilibrada e variada que forneça os níveis necessários desse mineral com a prática de exercício físico. Então não adianta só tomar leite, comer feijão, precisa se exercitar também para que ele consiga fazer direitinho o trabalho dele no nosso corpo. Agora, bons estudos. A tia espera que vocês tenham entendido
certinha a nossa correção, que tenha participado da correção, que tenham visto, corrigido, onde vocês não conseguiram as respostas corretas, tá? Quem errou, apaga, faz de novo. Como a tia disse antes, a resposta que estiver parecida não precisa estar totalmente igual, significa que você compreendeu o que era, tá? Faça tudo com muito carinho, com muita atenção, para que no dia da prova você saia muito bem, tá, meu amor? Um beijo e até a próxima.